Eu acho que em termos sociais ainda não recuperámos muito bem da pandemia e acho que ainda nem percebemos os efeitos sociais negativos que tivemos. Eu acho que quando nós estamos a ser sujeitos a situações de stress e de ameaça, nós conseguimos unir-nos e fazer face a essa mesma ameaça e, portanto, conseguimos ter resultados excelentes como sociedade, como um grupo. Quando estamos perante o perigo, sim, unimos-nos, mas depois parece que tudo desvanece e que temos alguma memória curta. De acordo com relatórios de 2022 do IPCC, são 20 milhões de pessoas à escala global que são deslocadas devido a eventos climáticos extremos, grande parte deles no Sudeste Asiático e África Subsaariana. No entanto, são também estes os países que não só estão mais vulneráveis a esta condição, como mais fracos financeiramente e economicamente, e com outras preocupações prementes, guerras, falta de alimento, água potável, infraestruturas debilitadas. Como é que nós dizemos a estas geografias, a estes países que têm de veicular os seus recursos financeiros para mitigação e adaptação para um problema que nem sequer foram eles que criaram? Então é realmente, aqui é quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? O que é a causa de quê? Porque é que surgem estes conflitos, não é? E como é que resolvem estes conflitos? E para mim, eu acho que hoje em dia cada vez mais a ação climática é um veículo para a garantia para o garante dos direitos fundamentais das pessoas, pela sua transversalidade e pelo que realmente já se reconheceu que clima influencia todos os setores de atividade. Por exemplo, tu falavas da questão da escassez de água, não é? E associa-se muito também, infelizmente, o que se passa na Palestina e na faixa de Gaza, precisamente a isso. É uma competição por recursos naturais, nomeadamente a água. Em Cabo Verde, a transição energética é um veículo para o acesso à água. Eu no outro dia lia e escrevia que mais de 90% da água que hoje em dia é consumida em Cabo Verde é de fontes dessalinizadas. E os fatores de produção em Cabo Verde que encarecem o tal e que realmente quase que impossibilitam e são castradores de um desenvolvimento económico têm a ver com o custo da água e o custo da energia. A energia porquê? Porque estamos dependentes da importação de combustíveis fósseis, porque ainda temos uma matriz energética que depende dessas fontes, mas por outro lado depois a água também, porque ela própria é produzida com base nessa energia que já é cara. E portanto, neste caso, o acesso à água será o resultado também dessa tal transição justa, se a conseguirmos atingir. E, portanto, aí sim teremos uma economia mais florescente se conseguirmos reduzir esses custos. Mas eu aqui realmente acho que estamos a falar de questões de soberania nacional e tirando coisas de forças maior, não é? Realmente catástrofes ou conflitos armados, temos realmente essa cenoura que aparece, que é o financiamento climático e que hoje em dia está disponível, mais uma vez, a custo zero para países ainda menos desenvolvidos e que realmente poderão ser catalisadores também dessa tal mesma transição justa. E é interessante estarmos a falar sobre isto hoje porque ainda no mês passado chegaram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 3 casos relacionados com clima. Um deles foi muito bem sucedido, o que é o caso Clima Senior Inan, que foi levado por um grupo de mulheres idosas suíças e o tribunal deliberou a favor delas. Basicamente deu como culpada a Confederação Suíça porque não tomou as medidas adequadas do ponto de vista institucional e operacional para garantir a redução das emissões de gases com efeito estufa, não reduziu as emissões aos níveis que se tinha proposto e, para além disso, não agiu de forma atempada para proteger este grupo de pessoas dos impactos negativos das ações climáticas. E, portanto, abriu-se um precedente. Pela primeira vez temos um Tribunal de Direitos Humanos a relacionar, no fundo, a proteção dos cidadãos europeus
com clima e, portanto, a deliberar favoravelmente a favor dessa mesma proteção. Claro que no precedente que abriu já põe algumas condicionantes, diria eu, que efetivamente os indivíduos, os próximos casos deverão também, como este, demonstrar que existe uma alta exposição do entre aspas, acusador face a essas mudanças climáticas, aos seus adversos e efeitos adversos, e há realmente a necessidade de ser protegido, de assegurar a sua proteção individual para serem considerados válidos, mas efetivamente eu acho que é mais um marco, é um marco para fazer a tal relação entre os direitos humanos e clima e efetivamente transversalizar a este nível. Relativamente aqui ao caso que também foi levado por um conjunto de jovens portugueses, esse não teve uma deliberação positiva, mas efetivamente foi também, eu acho, não um precedente, mas demonstrou a liderança também dos jovens, das faixas etárias mais baixas da nossa população, e efetivamente demonstrou que as várias, como é que eu ia dizer, camadas, lá está, podem ser proativas, e ele só não se foi liberado favoravelmente porque se considerou que não levaram às devidas instâncias nacionais antes de terem apelado ao Tribunal Europeu. Mas efetivamente vemos cada vez mais a sociedade civil também a querer ser protegida e exigir que o seu direito a um ambiente saudável para o seu desenvolvimento se venha a ter que ser cumprido e ter que ser protegido. Uhum. E esses dois exemplos que nos traz, Inês, são preciosos porque vemos a disparidade nas faixas etárias e ainda assim uma preocupação veemente em ambos os casos. E isto leva-nos também a perceber qual é que é o papel dos vários grupos sociais nesta não só na mobilização da sociedade civil, mas também na pressão que fazem sobre as instituições públicas e privadas para fazer a transição climática. E a Inês trabalha muito com a ação climática ligada aos jovens. Gostava de perceber qual é que é a sua percepção em relação àquilo que é o papel dos jovens na luta climática, porque foi sempre que apareceu em contextos de conferências, era sempre trazido por jovens, e vemos agora esse foco no contexto ocidental e até europeu da luta climática a ser levada a cabo pelos jovens. Como é que é essa luta climática juvenil feita em Cabo Verde e noutros contextos geográficos, por exemplo, em África, com que se relaciona mais? Eu, por exemplo, vou falar então do caso de Cabo Verde, mas antes disso vou fazer aqui, como se diz, um disclaimer ou uma declaração, que eu oponho veementemente a esse discurso de que temos que educar os jovens porque são eles os responsáveis ou serão os responsáveis. Sim, temos que educar toda a gente sempre, mas temos que educar os adultos e temos que nos convencer que são os adultos que são os responsáveis pelo presente. E, portanto, enquanto esses jovens são jovens, ou pelo menos enquanto as crianças são crianças e os adolescentes são adolescentes, somos nós, os adultos, que temos que nos responsabilizar por proteger os direitos das crianças e os direitos dos adolescentes, não é? Há esse tal ambiente saudável que depois tem repercussões ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível do acesso à água, ao nível lá está, à proteção social. E, portanto, para mim, esta questão é ainda mais premente, por exemplo, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, em que temos, para ter uma noção, em Moçambique, mais de 65% da população tem menos de 35 anos. Em Cabo Verde é 55%. Na Europa é uma média de 50% e em Portugal 35%. E, portanto, para mim, se não estivermos a trabalhar com os jovens, com as crianças e os adolescentes na definição e na implementação destas políticas, pergunto para quem é que estamos então a trabalhar e para quem é que estamos a desenhar, quem é que estamos então a favorecer. Não podem ser os interesses dos jovens então. E é também, regressando um pouco ao que falávamos há pouco das NDCs, é também uma componente que eu acho que deve ser cada vez mais integrada e que deve ser cada vez mais, eu acho, sincera, porque efetivamente, se não tivermos
tivermos os direitos desta grande faixa da população acautelada, também não podemos exigir que hajam as tais mudanças sociais que queremos que aconteçam. E, portanto, falamos de um processo de formulação, de implementação e até de avaliação que tem que dar vez e voz às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Acho que já estão a dar alguns passos e, efetivamente, acho que há uma sensibilidade cada vez maior a esta temática. Por exemplo, agora, para além das COPs, que acontecem as conferências das partes, não é, que acontecem no fim do ano, existem reuniões dos órgãos subsidiários da Convenção de Clima, que acontecem em Bona, normalmente em maio, junho, está agora a decorrer já a 60ª sessão, e pela primeira vez tivemos um dia de diálogo sobre os efeitos desproporcionais do clima nas crianças. Mas isto mostra efetivamente que há uma maior sensibilidade. E aqui falamos então destes movimentos também de baixo para cima, mas também eu acho que têm que ser numa primeira instância motivados de cima para baixo, através das tais políticas, que mostrem realmente e que impulsionem este envolvimento dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Existe uma plataforma que é NDCs para todas as crianças, que mostra, com base em 4 critérios, como é que se as crianças e os adolescentes são ou não incluídos na formulação de política climática. E, portanto, o primeiro é muito simples, as crianças e os jovens são referenciados nas NDCs. O segundo já diz que já se tem que reconhecer de alguma forma que as crianças e os adolescentes são detentores de direitos, e esses direitos e os impactos que as mudanças climáticas têm que ser reconhecidos e respondidos nas NDCs. O terceiro tem a ver com uma integração holística e setorial, portanto, realmente as respostas dos vários setores têm que acautelar a proteção então desses direitos dessas crianças e adolescentes, e depois temos que garantir que todos os grupos são incluídos na NDC e na resposta, e aqui não falamos só de crianças e idosos, falamos de crianças e idosos, mas com ênfase nas crianças. E é muito interessante quando se vai ver então o mapa, porque depois temos um código de cores azul mais escuro, os 100%, portanto os 4 critérios respondidos, depois o azul mais tenue, o 0%, nenhum dos critérios, e temos, por exemplo, Cabo Verde face a Portugal, que tem 75% dos critérios satisfeitos. Portanto, só esta integração mais holística e setorial no reconhecimento dos direitos é que falha. E Cabo Verde e Portugal só têm 2 dos critérios. E vemos isso a toda a Europa, e portanto eu acho que isto tem mesmo a ver com o reconhecimento e a relação com o que falávamos há pouco da pirâmide populacional etária estar realmente nas bases. E, portanto, é realmente muito importante, em termos, eu espero bem que a próxima NDC de Cabo Verde já tenha o azul mais escuro, que as restantes, as europeias também evoluam, porque efetivamente eu acho que se cumprindo este desígnio social, de, entre aspas, protegermos aqueles que estão totalmente dependentes de nós, é que teremos NDCs inclusivas e realmente que dão respostas às reais necessidades dos mais vulneráveis. Mais uma vez, em Cabo Verde isso foi então reconhecido. Existe uma figura que é o Plano de Comunicação Climática, que foi aprovado no ano passado, está quase a fazer um ano, em agosto do ano passado, pelo Conselho de Ministros, e aí existem já o apoio direto a iniciativas somente focadas em crianças e jovens. Temos o apoio, por exemplo, à Semana Cívica. Em Cabo Verde, quando começa o ano letivo, as crianças passam uma semana não só a apresentar-se aos vários professores, mas a debaterem assuntos que têm a ver com os seus direitos, e portanto no ano passado foi sobre a Semana da Ação Climática. Houve marchas dos mais pequeninos, começa dos 4 anos aos 18 e chega a mais de 30% da população, e porque aqui já não é 35, é 18, porque daí a diferença, mas chega a mais de 25% da população. Se incluirmos toda a comunidade educativa, os monitores, os professores, chegamos quase a 50% da população. E portanto aqui tivemos marchas para os mais pequeninos, que estavam trajados a rigor. Tivemos, por exemplo, peças de teatro para os que já sabiam ler, não é? Portanto, ali da faixa etária dos 7 aos 12, e depois tivemos tutoriais para fazerem vídeos para as redes sociais sobre a resiliência, sobre a ação climática. Tivemos também, por exemplo, o apoio ao Parlamento Infanto-Juvenil. Já existem parlamentos infanto-juvenis a cada 2 anos em Cabo Verde. Houve uma ação extraordinária no ano passado sobre o impacto, então, a ação climática e os direitos das crianças, e daí surgiu um manifesto
que foi entregue ao governo, em que realmente se pedia que se fizessem, por exemplo, academias de verão. Vai haver pela primeira vez este ano uma academia de verão para estes deputados infanto-juvenis que depois voltam, são de todas as ilhas e voltam às suas casas e às suas escolas e depois têm o dever de influenciar e de formar as outras crianças, os outros adolescentes e a tal comunidade educativa. E temos, por exemplo, uma reivindicação de ter a revisão então curricular para integrar a ação climática para além de muitas outras. E, portanto, acreditamos que estamos de baixo para cima através destas iniciativas e de outras, e existem outras, por exemplo, ao nível das Nações Unidas, que promovem a participação de jovens nas conferências, nas negociações, e, portanto, acredito que realmente haja este movimento muito de baixo para cima, um movimento juvenil, um movimento de raiz que realmente dará mais tempo de antena a esta classe que é tão importante e que para mim é super compensador trabalhar, porque é trabalhar com pessoas que ainda não estão viciadas, pessoas que ainda acreditam que tudo é possível, e isso é maravilhoso. É, e dá-nos esperança de que o futuro seja cada vez melhor. Exatamente. E quando trabalhamos com as camadas jovens, também facilmente nos deixamos mover pela sua energia, capacidade de mover mundos e fundos, não é? No que diz respeito à ação climática, é necessário capacitar também os jovens para que toda a mobilização que é feita não caia no vazio. Portanto, têm de estar informados sobre aquilo que está a acontecer à volta deles. Estamos a pedir aos jovens que se tornem adultos demasiado cedo, quando lhes damos quando lhes pedimos que sejam quase que a voz desta luta, que é o que acontece se calhar em muitos dos casos. Damos nas escolas importância à educação ambiental e bem para capacitar os jovens a serem cidadãos mais empenhados no futuro. Estamos a responsabilizar demasiado os jovens por alavancar essa luta, e onde é que ficam os adultos que já não têm acesso aos sistemas de educação formal e que não estão em empresas que estão preocupadas com essas questões? Eu não vejo, lá está, no início da minha resposta anterior eu dizia que para mim isto não é efetivamente responsabilizar os jovens, não é? Nós não estamos a querer, ou através disto, não estamos de todo a querer que eles sejam os únicos a agir ou que sejam eles a agir, não é? Portanto, a responsabilidade climática, a responsabilidade das políticas, as responsabilidades das ações está com os adultos, com aqueles que tomam as decisões. O que dizemos aqui é que efetivamente eles têm que ser integrados para que o que são as suas reais preocupações sejam refletidas na tomada de decisão e que se criem políticas e mecanismos de os proteger, mas não estamos de forma alguma sim. Agora, efetivamente, os adultos também têm que ser, entre aspas, educados, e era isso mesmo, acho que aí que é a tónica, acho que a responsabilização deve ser sempre posta nos adultos. Agora, efetivamente, podemos tentar criar maior eficiência e eficácia na educação e na maneira como estes tópicos e estes temas e outros são transmitidos. Eu gosto sempre de dizer, também parafraseando alguém que não se faça a mínima ideia quem seja, mas que eu ouvi alguma vez e que gosto imenso desta frase, que diz que não há maus alunos, só há maus professores. E, efetivamente, se nós não estamos a conseguir educar as nossas gerações mais jovens para serem bons cidadãos, é porque algo está muito errado, porque existe investimento na educação, pode haver algum desinvestimento, talvez tenhamos que voltar a investir mais, mas ainda existe. Os adolescentes, os jovens passam mais de 50% do seu tempo útil de juventude, não é? Desde os 4 anos, em escolas, não é? Em espaços que deviam promover a cidadania e que deviam promover um conhecimento sólido e o desenvolvimento das suas competências como pessoas plenas dos seus direitos, não é? E, portanto, eu acho que efetivamente há uma necessidade muito grande de inovar na educação. Eu acho que há que adequar as ferramentas, os métodos, a mensagem a quem nos está a ouvir. Se nós insistimos, por exemplo, que os miúdos têm que estar sentados 8 horas por dia, não é?
questiono realmente se é isso, a serem, entre aspas, desculpem a palavra, mas a expressão bombardeados com informação que muitas vezes numa linguagem que não é acessível nem perceptível por todos, estamos realmente, eu acho, a falhar e estamos a ser maus professores. Para além disso, há a questão da inclusão. Nós temos contextos que são cada vez mais diversos e cada vez mais vulneráveis. Temos as condições sociais às vezes a degradar-se e queremos que quando um aluno chega a uma sala de aula seja nivelado por um conjunto de circunstâncias e de condicionantes que provavelmente não terá. E, portanto, a educação tem que também ser inclusiva e tem que ser diversa e tem que se adequar a quem está a receber essa mesma educação. Senão vamos continuar a falhar e vamos continuar a pensar que temos tudo, não é? Que se eu passei a mensagem, eu já me desresponsabilizei. Não, se do outro lado está alguém que não percebe a nossa mensagem, se somos nós que temos um objetivo com a passagem daquela mensagem, não é? É como vocês são especialistas em comunicação. Se os vossos públicos-alvos não retêm a mensagem que vocês estão a passar, então está qualquer coisa de errado deste lado. Eu acho que o mesmo se passa com a educação. Eu acho que é fundamental também promover a solidariedade intergeracional. Acho que efetivamente a experiência que os mais velhos têm tem que ser passada e essa tal energia que os mais novos têm também passada de alguma forma para tudo. É importantíssimo trazer as pessoas que estão de fora para dentro desse círculo, quem está excluído, e acho que temos que também olhar para a tecnologia, porque efetivamente a tecnologia traz-nos grandes vantagens, não é? Temos que utilizar as redes sociais, temos que utilizar... O que é que interessa? O que é que interessa a um miúdo? O que é que ele gosta de fazer? Como é que nós podemos, é um bocadinho quando falávamos há bocadinho dos países, como é que os podemos, entre aspas, trazer para a nossa causa? O mesmo se passa então com esta faixa etária. Como é que nós podemos cativar os miúdos a realmente serem agentes de mudança, sem os responsabilizar, lá está, pelo resultado, mas também para que eles realmente estejam dispostos e queiram participar ativamente nesta demanda. Acho que há um discurso que eu aconselho toda a gente a ver, há um discurso, eu também sou suspeita porque ele é um dos meus heróis, não é? Eu adoro o Sir David Attenborough, cresci com os documentários e a voz dele, não é? Leio os livros dele e ouço na minha cabeça a voz dele, e ele fez um discurso impressionante, muito impressionante, eu acho, quando da COP26, da sessão, a 26ª sessão da Conferência das Partes, que foi em Glasgow e que foi em plena pandemia. E ele termina o seu discurso a dizer: se já conseguimos tanto individualmente, imaginem o que é que nós podemos conseguir coletivamente. E é este o grande desígnio, é realmente como é que todos, com os nossos interesses diferentes, com as nossas prioridades diferentes, como é que podemos realmente unir-nos para fazer face a uma ameaça que efetivamente põe em causa a maneira como nós vivemos e como estamos organizados socialmente até agora. A pandemia mostrou-nos um pouco como é que temos mais força quando trabalhamos em coletivo, com as 1001 parcerias que se fizeram a nível internacional para a vacinação e tudo mais. Estamos a caminhar nesse mesmo sentido no que diz respeito à ação climática? Estamos cada vez mais a trabalhar como um coletivo ou ainda estamos muito presos nas nossas bolhas e também numa responsabilização das ações individuais? Então, essa é a pergunta mais difícil de toda esta entrevista, porque efetivamente eu acho que durante a pandemia sim, pós-pandemia não. Ou seja, eu acho que quando nós estamos a ser sujeitos a situações de stress e de ameaça, nós conseguimos unir-nos e fazer face a essa mesma ameaça e, portanto, conseguimos ter resultados excelentes como sociedade, como um grupo. Mas o que se vê efetivamente, mesmo tendo esse mesmo exemplo da pandemia, é que hoje em dia as lições que nós apreendemos não estão a ser de todo aplicadas, não é? O tal ganho de eficiência e de eficácia nos sistemas sociais que nós poderíamos ter ganho, claro, as pessoas estão mais em teletrabalho, isso foi uma das grandes ganhos, eu acho que tivemos, efetivamente essa flexibilidade de ver o trabalho de maneira diferente, acontece, mas não foi uma coisa que tenha sido realmente, eu acho, enraizada. Acho que houve impactos quase negativos que contrabalançam isso. Eu acho que em termos sociais ainda não recuperámos muito bem da pandemia e acho que ainda nem percebemos os efeitos sociais negativos
que tivemos. Por exemplo, eu tenho um menino de 5 anos que foi um bebé da pandemia e eu consigo ver muito bem nele, porque ele quando ia fazer 1 ano, na semana anterior foi o primeiro confinamento, então tivemos a primeira festa Zoom, que foi a coisa mais triste do mundo, ter uma festa de um menino de 1 ano em Zoom, e eu vejo que realmente ele não teve a oportunidade de socializar durante uma fase do seu desenvolvimento que foi muito importante. O mesmo aconteceu com adolescentes, na fase em que realmente essa socialização é super importante. E eu tenho filhos de amigos, primos, familiares que passaram por isso e eu vejo que realmente hoje em dia não são adultos, eu acho, tão sociáveis como eram antes. Na causa climática eu acho que efetivamente é o mesmo. Acho que quando há realmente uma grande catástrofe, chamemos-lhe assim, por exemplo a questão dos ciclones em Moçambique, houve uma grande mobilização da sociedade civil, tudo isso, mas hoje em dia continua a construir-se da mesma forma e nas zonas de risco, o mesmo aqui em Portugal ou mesmo em Cabo Verde, quer dizer, quando estamos perante o perigo, sim, unimos-nos, mas depois parece que tudo desvanece e que temos alguma memória curta. Ninguém sabe o que é que será o futuro, ninguém pode dizer. Eu tenho esperança, não obstante as declarações que fiz agora mesmo, porque senão não trabalhava na área que trabalho, não é? Porque como eu te dizia há pouco, não os responsabilizando, a esperança nos jovens é muito, muito grande, porque efetivamente acho que ainda podemos trabalhar com eles, podemos fazer deles cidadãos. Os adultos, vamos ver como é que nós nos vamos comportar, vamos ver. Eu acho que realmente os 10 próximos anos vão ser decisivos. Se até 2035 não conseguirmos mostrar que conseguimos fazer esta transição justa, que temos os meios que conseguimos, acho que realmente vamos estar em muitos maus lençóis. Mas acredito também nesta esperança, há esta ínfima esperança, há quem lhe chame fé, não é? Eu chamo esperança que efetivamente vamos conseguir perceber que o mal que acontece ao meu vizinho e estes exemplos que felizmente ainda estamos mais protegidos, de um momento para o outro esta situação pode também ser reversível. E se neste momento aqui em Portugal estamos numa situação privilegiada, basta-nos realmente olhar para o lado, achamos nós, porque também existe muitos casos. Sim, incêndios, secas. Sim, e uma franja da população muito grande que está em situação de pobreza extrema e que também é muito vulnerável. Mas pronto, eu acho que enquanto não conseguirmos olhar para o nosso vizinho e sermos totalmente empáticos, vai ser difícil conseguirmos essa tal solidariedade. Mas acredito também que o clima nos vai trazer um conjunto de desafios que realmente só coletivamente é que vamos conseguir responder. A receita para o sucesso é então empatia e solidariedade. Como sempre, não é? Sempre, eu acho que qualquer sociedade para vingar terá que ter por base a liberdade, a solidariedade, todos esses valores. É isso mesmo. Obrigada, Inês, por ter aceito o convite, por ter estado aqui connosco e por esta excelente conversa. Obrigada eu, Laura. Obrigada a todos os que nos ouviram e que nos viram e até à próxima. Obrigada.